Nós vamos estudar, ou continuar estudando Amós. E agora vai ser Amós capítulo 3, até onde der. Quando o juízo de Deus encontra o pecador. Quando o juízo de Deus encontra o pecador. O que nós podemos dizer sobre isso? Uma das coisas que podemos dizer é que o juízo de Deus encontra o pecador quando Deus avisa e o pecador não entra num acordo. Deus fez vários acordos com seu povo, mas o povo não concordava. Então, se não há acordo, não dá para andar junto. Aí vem o juízo de Deus. O juízo de Deus é um juízo devastador. Ô irmão Caio, tem lugar aqui? Fica à vontade. O juízo de Deus é devastador. E o juízo de Deus é sem parcialidade. O que é parcialidade? É preferir um em detrimento a outro. Ou seja, preferir julgar uma causa injustamente porque você gosta daquela pessoa, ou porque você tem interesse por aquela pessoa, ou pelas coisas que aquela pessoa pode te proporcionar. Então isso é parcialidade. A palavra de Deus nos ensina a julgar com imparcialidade. Então o juízo de Deus encontra o pecador quando Deus avisa e ele resolve não entrar num acordo com Deus, não fecha negócio com Deus. O juízo de Deus é devastador e o juízo de Deus é imparcial. É só juízo que a gente fala em Amós, não tem outro tema. Então eu não tenho que pedir desculpa para os irmãos, mas eu tenho que dizer que é bem constrangedor, porque nós estamos diante de servos de Deus fiéis, mas pode ser que mesmo nós, os fiéis, tenhamos algumas pendências, pequenas pendências, nos relacionamentos, talvez até no relacionamento com o próprio Deus, e também precisamos pensar nos perdidos, porque se esse juízo atinge os perdidos de todas as épocas, os nossos queridos familiares, amigos, pessoas com as quais convivemos, elas estão num risco iminente. A qualquer momento esse juízo pode cair sobre elas, ou porque o Senhor já entra com juízo na história toda da humanidade, ou porque essa pessoa morre, e aí ela vai ter que enfrentar o juízo em algum momento diante de Deus. Então vamos estudar sempre com reverência, não é um assunto vulgar, não é um assunto sem importância, tá bom? Então Amós capítulo 3, quando o juízo de Deus encontra um pecador, é porque Deus avisou, e o pecador não entrou num acordo. E o acordo de Deus é muito claro. Nós não vamos estudar agora, mas se você abrir sua Bíblia em algum momento, em Deuteronômio capítulo 30, você vai ver que Deus deixou bem claro tudo o que aconteceria com o povo, caso o povo não o obedecesse. E Deus deixou também bênçãos, capítulos 28 e 29, os montes Ebal e não lembro outro. Gerizim, obrigado, Caio. Então, é o monte da bênção, o monte da maldição, das bênçãos e da maldição. Deus deixou bem claro o que aconteceria com o povo, caso o povo não atendesse à voz de Deus. E no capítulo 30, Deus vai mostrando para eles que eles não precisam entrar no juízo. Deus não precisa encontrar o pecador para julgá-lo. Se ele obedecer, acabou o juízo, toda a condenação vai embora. Então
é um texto, tanto Deuteronômio como Amós, são textos que nos advertem e nos alertam e nos lembram e nos causam comoção sobre aqueles que estão debaixo da ira de Deus. Então vamos tentar estudar isso. O acordo de Deus era claro. Deus libertaria o povo do Egito e o povo o serviria. Só isso, bem claro. Vamos fazer um acordo? Eu tiro vocês do Egito e vocês me servem para sempre. É pedir demais? Não. Versículo 1, alguém pode ler, por favor. Amós 3, 1. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo... Dizendo o quê? De todas as famílias da terra, somente vocês eu escolhi, portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades. Tá bom, às vezes a Bíblia usa umas linguagens usando parte para falar do todo. O que é isso? Quando Deus fala aqui, falei para os filhos de Israel contra toda a família, Israel acabou sendo dividida entre Reino do Norte e Reino do Sul. Israel, Judá. Quando ele fala que toda a família, não inclui Judá, tá bom? Nesse momento não inclui Judá, ele está falando só de Israel mesmo. Ele já vinha ameaçando Israel no capítulo 2, a partir do versículo 6. Ele falou de Judá. 4 e 5 ele falou de Judá, mas Deus não quer nesse momento falar de Judá, quer falar de Israel. E ele vem continuando aqui contra a maldade de Israel. Embora fala toda a família, é só Israel, tá bom? Só o Reino do Norte que ele quer tratar aqui. Deus fala assim, olha, de todas as famílias da terra, eu só escolhi uma, vocês. Então vocês são privilegiados e têm uma grande responsabilidade também. Eu punirei vocês por causa da sua iniquidade. Então a nação de Israel, lá do versículo 6 até 16, nós já vimos quais eram as iniquidades, eram várias. Mas agora Deus vai acrescentar juízo por causa de, não um pecado específico de fazer ou deixar de fazer, não é algo, mas de atitude de coração. Você pode englobar num pecador vários pecados. No final das contas ele tem um pecado que é bem importante, que é não ouvir Deus. Não ouvir Deus é um grande pecado, porque você pode ter falhas na sua vida, mas se você ouvir Deus, você vai corrigir essas falhas no poder dele, você vai saber por onde trilhar. E esse povo aqui desconsiderou o acordo. Eu liberto vocês do Egito e vocês me servem. Eles não entraram nesse acordo, e o acordo era claro. Deus ia andar com o povo. Esse é um acordo muito claro. Eu vou andar com vocês, se vocês andarem comigo. Não tem injustiça nisso. Eu ando com vocês, bem pertinho de vocês, se vocês quiserem andar comigo também, bem pertinho de mim. Porque nos relacionamentos doentios, às vezes acontece de uma pessoa fazer tudo por outra, e a outra pessoa não fazer nada, a outra pessoa só maltratar. Então isso não é saudável, é? Não. O relacionamento normal é: eu te ajudo, eu te alegro, eu sou uma companhia. Por outro lado, você me ajuda, você me alegra e você é uma companhia para mim. Não é Cleiton e Monique? No versículo 3, então, esse acordo era bem claro. Versículo 3, alguém pode ler? Darão dois juntos se não estiverem de acordo? Uma pergunta com resposta. Dá para andar junto? Dá para andar junto com alguém se não há um acordo? Se você não quer conversar, se você não quer resolver, se você não quer ceder, não dá para andar junto.
Você pode ser uma pessoa excelente, de coração pacificador, mas você não aguenta. O que pode acontecer com o tempo das pessoas tão autossacrificiais é que elas ficam doentes e podem até morrer. Porque você não aguenta tanta pressão emocional. Nós somos seres de retribuição. Nós somos assim. Ah, mas essa palavra é uma palavra muito egoísta. Tá bom. Seja altruísta aí e consiga viver assim. Mas as pessoas menos nobres como eu não conseguem viver com alguém que não anda de acordo. Eu não consigo. Tem que ter um mínimo de acordo, senão não dá. O que vai acontecer para minha própria proteção, talvez seja egoísmo, não sei. Se quiser me analisar, tô aberto, tá? Se você não cobrar para isso. Se eu não sou correspondido, eu não consigo andar junto. A minha tendência é evitar. Minha tendência é virar as costas. Se Deus quer ajudar aquela pessoa, então que Ele use outra, porque eu não vou conseguir. Agora, às vezes você é chamado para intervir em situações de pessoas que não estão de acordo. Isso é uma outra questão. Mas quando é com você mesmo, você não consegue andar muito tempo junto. Mesmo porque você pensa que você está andando junto. Você não está andando junto quando alguém não quer um acordo com você. Você está suportando situações. Eu não estou falando de casamento, eu não estou falando de pai e filho, estou falando, estou falando de todas essas coisas juntas. Mas principalmente no relacionamento Deus e o homem. Agora notem, essa ordem é importante. Relacionamento Deus e o homem. Porque tem o relacionamento o homem e Deus. Mas como aqui está partindo de Deus a decisão é: eu não ando mais com vocês. Acabou. Por que eu não ando mais com vocês? Responda, por favor. No acordo. Só eu cedo, vocês não me ouvem, acabou o nosso relacionamento. Então é isso que Deus fez com a nação de Israel. Nós não estamos falando de reconciliação, isso pode acontecer, tá? Isso vai acontecer com Jeová e Israel, isso vai acontecer. Mas por enquanto não há acordo. Israel e Deus estão desacordados. É muito usado em casamento esse versículo aqui. Alguém já ouviu mensagem de casamento nesse versículo, né? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não é um versículo de casamento, mas pode se aplicar. É um versículo de relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Não havia acordo, não dá para andar junto. O acordo era claro, como dizia lá o nosso juiz, né, o Arnaldo César Coelho, a regra é clara. O acordo também era claro. Deus aterrorizaria o povo. Eu vou causar terror em vocês. O Deus amoroso vai virar um bicho contra vocês. Ou seja, Deus sabe amar, mas Deus sabe também causar terror. É diferente de uma mãe, né? A não ser que a mãe seja desajustada da cabeça. Se um filho não anda de acordo com o que ela quer, é muito difícil uma mãe causar terror num filho, não é? É muito difícil isso. Mas Deus está dizendo: eu vou causar terror em vocês. Terror é pavor, terror é medo. Eu vou causar medo em vocês. Versículo 4. Acaso o leão ruge na floresta, sem antes encontrar sua presa? O leão forte, rosa de sua toca, se nada tiver caçado?
Aí a gente tem que ler um pouquinho sobre leão, né? Leão é um bicho espetacular no sentido de timbre de voz. Decibéis. Os decibéis de um rugido de leão é uma coisa assustadora por si própria. Agora, lendo um pouco sobre isso e vendo aí esses programas tão bons, né, do mundo animal, o leão, interessante, eu não sabia disso. O leão, ele ruge. Eu sempre pensei duas coisas na vida. O irmão Elton não está aqui para explicar para a gente. Por que a polícia vai atrás de ladrão com a sirene ligada? Depois eu entendi. Você toca a sirene que as baratas saem. Quem estiver correndo, alguma bandidagem já sabe disso, né? E sai, todo mundo inocente correndo e o sujeito tranquilo. Então também já é um aviso para a polícia. Então a sirene tem esse poder de assustar e desbaratar, espalhar as baratas. O rugido do leão é para assustar. E dizem as literaturas que quando ele está na selva e ruge, os animais, em vez de correrem, alguns, eles ficam estacados. Eles ficam com tanto medo que eles ficam paralisados com o rugido do leão. Então é impressionante isso. Então Deus, ele usa a figura aqui o rei da selva, né? Ele usa essa figura do leão na floresta, no bosque. Ele vai rugir para quê? O rugido dele é estratégico. O rugido dele não é para todo mundo ver como é bonito o rugido dele. O rugido dele é estratégico. Então, você acha que o leãozinho também já começa a aprender. Alguns animais, quando estão com a caça na sua frente, começam também a fazer uns gemidos estranhos. Até de prazer pelo alimento. Vou aqui comer, então vai comendo e dando aqueles grunhidos. Então ele usa duas situações. O leão adulto, ele vai rugir se não tem presa para ele aterrorizar. Ele vai aguardar quando ele vira uma presa, aí ele vai rugir, porque ele sabe que o rugido dele tem o poder de paralisar a presa e ele assaltar a presa. E o leãozinho também. Ele vai ficar rugindo se não tem algo para comer ali na caverna. O que Deus quer dizer com isso? Eu sou um leão que não rujo à toa. Quando eu rugir, vocês vão ficar apavorados. Eu ainda não rugi, mas quando eu rugir, vocês vão ficar apavorados. É causar terror no povo de Israel. O versículo 5, alguém pode ler? Ele vai usar outra figura agora do passarinho. Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela, levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa. E o passarinho? O passarinho está preso, está lá preso, pronto para alguém pegar. Mas espera aí, não tinha nenhuma armadilha? Como é que ele ficou preso? Que gancho que o pegou? Que arapuca que prendeu? Não faz sentido isso. Não faz sentido o leão ficar rugindo sem necessidade estratégica. Não faz sentido também você vir um passarinho que não está preso por nada te esperando pegar. Passarinho não é assim. Você não consegue chegar perto dos passarinhos. É muito difícil. Então Deus está dizendo: vocês acham que é sem motivo que vocês vão ficar com medo? Vocês acham que vocês não vão sentir que vocês estão presos numa armadilha de passarinho? Não! Quando chegar o momento eu vou rugir e vocês vão se aterrorizar. Quando chegar o momento, a armadilha cai sobre vocês e eu vou pegar vocês. Então Deus está preparando o povo e já está
antecipando que vai acontecer isso daí. Ele continua ainda com outra figura, agora a figura da trombeta. Versículo 6. Se uma trombeta soa na cidade, não ficará a população apavorada? Se acontece uma desgraça na cidade, não foi Yahvé quem agiu? Aí Deus vai mais direto ao ponto. Um toque de trombeta. A trombeta tem vários toques, né? O apóstolo Paulo fala isso quando ele vai ensinar sobre o uso de línguas na igreja. Então, uma trombeta que dá um sonido incerto, você não sabe se é para debandar da guerra ou se é para atacar o inimigo. Já pensou se a trombeta toca um sonido incerto? Quer dizer, o corneteiro se enganou, era para bater em retirada, mas aí ele tocou, avancem! Dá tudo errado, né? Então você acha que Deus se engana no sonido da trombeta? Você acha que Deus assopra errado? Não, Deus nunca assopra errado. Assim como o leão, assim como a armadilha e assim como a corneta, Deus vai dar o sinal claro: eu vou aterrorizar vocês. Aqui ele conclui essas ilustrações dizendo: vai acontecer alguma catástrofe nessa cidade sem que o Senhor tenha feito. É como se o Senhor estivesse dizendo: não me vem com essa conversa, as coisas ruins acontecem. Não, que não fique dúvida nenhuma, dessa vez é porque o Senhor está mandando a Assíria contra vocês. Então não é um acidente de percurso, tá? Não é um copo que escorregou da mão e caiu e quebrou, não. Não tem acidente nenhum. Dessa vez é a mão de Deus. Irmãos, nós nem sabemos quando acontece conosco a mão de Deus e quando é simplesmente coisas da vida, não é? Você não sabe se você ficou doente porque Deus está tocando em você para te ensinar algo ou disciplinar você, ou se você ficou doente porque você está no mundo caído e doenças vêm mesmo. Então não está acusando ninguém, já acabamos de mencionar pessoas doentes, tá? Isso aí é você e Deus. Uma das primeiras perguntas que a gente faz para Deus quando a gente está doente é: o Senhor vai me curar quando? Não é essa daí. O que eu fiz? Jó fez isso. Então, foi lido sobre Jó. Que eu fiz para merecer isso. Exato. O que eu fiz para merecer isso. Agora, Jó, quando a esposa dele entrou agressivamente contra Deus, ele se colocou entre Deus e a doida. Falas como uma doida qualquer. Então, nós aceitamos as coisas boas que Deus nos dá. Não vamos aceitar também as coisas ruins. Isso aqui tem algo muito importante, irmãos, porque Deus não faz nada ruim. Vocês concordam comigo? Mas quando coisas ruins acontecem conosco, vindo da parte de Deus, Deus usa coisas ruins para nos disciplinar e para nos ensinar. Então Jó, ele não sabia dos bastidores. A cortina estava fechada. A conversa foi atrás das cortinas. Deus e os demônios, Deus e Satanás. E Deus, eu vou falar que ele entrou num acordo com Satanás, mas soa blasfêmia, né? Mas de alguma maneira lá, Deus permitiu Satanás tocar nos bens, não na vida, nos bens. Depois permitiu tocar no corpo, não na vida, só no corpo. Então havia um acordo lá, havia uma conversa entre Deus e Satanás que Jó não sabia. E ele agiu de maneira correta. Eu não sei, então não vou ultrapassar. Porque no final das contas, todo mal, ou Deus providenciou para você, ou Satanás veio contra você, mas nada foge da permissão de Deus. Eu creio assim, tá bom?
Eu não creio que tenha um Satanás tão poderoso e independente que pode trazer coisas contra nós sem que Deus saiba e permita também. Então, não vem, é como se Deus falasse, não vem com essa história de que tragédias acontecem. Não, dessa vez não. Dessa vez a tragédia é porque eu estou provocando tragédias. O acordo de Deus era claro. Deus avisaria ao povo através dos profetas. Deus nunca deixou o povo no escuro. Deus sempre avisava o povo. Por exemplo, Deus hoje está avisando pessoas que nunca ouviram da palavra, Ele está avisando através da natureza. Tem um Deus criador e bondoso. Eles que decidiram adorar as coisas em vez do Criador. A revelação de Deus é muito clara. Deus está sempre avisando. Por exemplo, há muitas pessoas, inclusive alguns crentes, que ficam consternados de ver Deus mandar Israel entrar numa cidade, num vilarejo, matar mulher, homem, mulher, crianças, gado. Você fica consternado com isso? Se você ficar assim muito tempo, logo você vira um incrédulo. Deus deu para aquele povo 420 anos, pelo menos, para eles saberem quem é Deus. Agora você, numa leitura, fica com dó desse povo? Reavalia esse é o conceito de justiça, tá bom? O acordo era claro, Deus avisaria o povo através dos profetas. Versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o segredo aos seus servos, os profetas. Isso. Fica tranquilo. Antes de te matar, eu vou avisar. E Deus fez isso, gente? Os profetas acordavam de madrugada para falar da palavra de Deus. Iam até de noite falando da palavra de Deus. Arrependei-vos. Eles que começaram a pagar falsos profetas para falar a paz, haverá paz. Mas Deus avisou. Deus sempre avisou. Deus sempre avisou o povo de Israel sobre calamidades que viriam. Deus ainda hoje está nos avisando. Talvez Deus esteja te avisando agora. Quando você lê a Bíblia, Deus está te avisando. Deus avisa até com o incrédulo. Deus às vezes usa um incrédulo na sua vida para te avisar contra um mal, uma disciplina iminente. A qualquer momento vem uma disciplina aí, hein? Deus está nos avisando. Eu não vou fazer coisa nenhuma antes de revelar através dos meus servos, dos profetas. Mas também não é para ficar tão tranquilo. Quantas vezes Deus vai avisar? Ele avisou só 10 vezes. Acho que Ele vai fechar o número aí com 20, não vai? Não é bom você esperar tantos avisos. Concorda que para você que está na igreja aí há muito tempo, né? Sou eu da igreja, já tem contato com a palavra de Deus, um aviso já é suficiente? Concorda? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, 28 a 30, ele fala, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados com o mundo. Então, antes de perceber que pode vir um juízo, uma disciplina, eu já posso começar a me julgar. Olha, esse meu jeito aqui vai acabar me prejudicando. Olha, essa atitude minha aqui vai acabar me prejudicando. Vai falando para você mesmo. Vai listando na sua vida o que poderia me derrubar. E vai tratando isso e vai riscando. Estou vencendo no nome do Senhor Jesus. Agora, se passar por esse filtro, que é você mesmo, tem irmãos. Deus levanta irmãos para te repreender. Mas se você não ouvir,
Passando desse filtro tem a igreja. Mas se você também não quiser ouvir a igreja, tem mais um filtro, o mundo. Entregue a Satanás, Satanás vem e também é usado por Deus para a sua disciplina. Agora, se passar nesse filtro e ainda não ouvir, pode vir a morte. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, inventando nada. Se passar do filtro, já foi, né? Tem mais filtro. Agora é o julgamento, se é um crente em Cristo Jesus, evidentemente, né? Tem o julgamento do tribunal de Cristo. Versículo 8, já foi lido? Não, né? 8. O leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Legal, né? Ele pega as duas ilustrações aqui e já junta e faz um sanduíche das ilustrações e fala: olha, eu falei do leão. O leão acaba de rugir. Vocês não vão ficar com medo, não? Quem é outro profeta, né? Deus falou através dos profetas. Deus está falando através dos profetas. Já está na hora de ouvir. Última chamada, se é que tem a última chamada nesse momento, né? Deus vai trazer a disciplina, o juízo sobre eles. Tá bom, irmãos? Acho que ficou claro aqui o acordo de Deus, né? O juízo de Deus é devastador. Versículo 9, a devastação ia ser ouvida até pelos inimigos de Israel. Versículo 9. Fazei ouvir isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito. E dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede que grandes tumultos há nela e que opressões há no meio dela. Ué, mas Asdod é Filisteia? A terra dos filisteus, o Egito é da onde eles vieram, eles não têm nada a ver com a gente. Tem. Deus quer que eles saibam. Pode falar para eles que Deus vai destruir Israel. É vergonhoso, né? Porque Deus destruiu os filisteus e agora é como se fosse um conforto de vingança para os filisteus. Agora Deus está pesando a mão sobre os nossos inimigos. Deus destruiu o Egito e agora é como se fosse um conforto de vingança para os egípcios. Deus agora está mexendo com eles. Vergonhoso, não é? A devastação seria correspondente à violência de Israel. Versículo... qual que é agora? 10, obrigado. Não sabem agir com retidão, oráculo de Yahvé, aqueles que amontoam opressão e rapina em seus palácios. Oráculo quer dizer palavra solene. Palavra solene de Deus contra Israel. Vocês estão entesourando nos seus castelos o quê? Riquezas? O que vocês estão entesourando lá? Vocês estão entesourando violência e devastação. Então eu vou acabar com vocês. Versículo 11, a devastação seria humilhante. Versículo 11. Portanto, assim diz o Senhor Deus: o inimigo cercará a sua terra, destruirá o seu poder, e os seus palácios serão saqueados. Ou seja, vocês que davam uma de bom, né, no meio das nações, porque vocês realmente eram os melhores, agora vai ser humilhante. Eu vou trazer um 7-1 contra vocês. O brasileiro tem desculpa para tudo, né? Eu nunca tinha reparado isso daí, mas a gente tem desculpa para tudo. Perdemos por causa disso, perdemos por causa daquilo. 7-1 aí não tem desculpa, né? O que mais? Então Deus vai devastar completamente, vai ser humilhante a devastação. E a devastação será total. Vamos usar uma palavrinha aqui, praticamente total. Porque Deus sempre deixa um restinho. Deus, como é o nome, pastor? Remanescente. Remanescente, essa é a palavra. Deus sempre deixa um remanescente. 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Deus sempre deixa um restinho, ainda que seja uma orelha, ainda que seja uma perna, Deus deixa um pouquinho. Versículo
12. Assim diz o Senhor, como no caso do livro, da boca do leão, as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados dos filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto de Téia e na barra do leito. Esse versículo até é cômico, só que não vamos rir porque é trágico, né? Mas olha, imagina a figura do pastor que é fiel e cuida da ovelhinha. Aí o leão rugiu, ou o lobo, né, que é o leão. E aí ele vai lá, vou salvar a minha ovelhinha. E consegui! O quê? Um pedaço da orelha. Consegui! 2 perninhas. Ou seja, é só para enterrar mesmo um pedaço da orelha, fazer um sepultamento digno, com um pedaço da orelha, 2 pernas. Assim Deus vai fazer com Israel. Vocês estão aí, aqui tem 2 tentativas de interpretar, né? Vocês estão deitados aí na cama, no leito, eu vou vir, vai todo mundo embora, vai sobrar um pedaço da cama. Ou seja, a destruição é praticamente total. Não podemos nem contar que houve salvação, houve um resto ali. A devastação vai ser total, praticamente total. E é um juízo sem parcialidade. Deus é como um exército. Exército, irmãos, exército está sempre pronto. Pelo menos a nossa figura romântica de um exército é essa, né? Um exército está sempre pronto. Ao testarem a fidelidade do exército de Alexandre o Grande, um conquistador macedônio, grego, né? Conquistou o mundo inteiro, colocaram em prova a fidelidade dele. Eu acho que é mentira essa história, tá? Mas reza a lenda que ele botou o exército dele, um pelotão, né? Não um exército todo, colocou um pelotão na beira de um precipício e chamou seus adversários. E ele falou assim: marche! E eles marcharam para baixo do precipício, morrendo esse grupo de soldados. Os inimigos tiveram que ficar caladinhos. Realmente, eles obedecem em tudo o que o Alexandre Grande faz. Bom, aquele homem conquistou o mundo inteiro, né? Então, como que ele conquistou sem um exército? O exército era totalmente fiel àquele homem. Então, Deus está dizendo aqui sobre o juízo dele, o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, o Jeová Sabaote, eu estou pronto para acabar com o povo. E exército é assim, ao sinal do seu general eles atacam, é só uma palavrinha, eles atacam. Então Deus está preparando Israel para isso, aqui no livro de Amós. Meus irmãos, eu não sei, eu espero que isso não esteja acontecendo com qualquer um de nós, que estamos à beira de uma disciplina de Deus. Porque Deus, Ele pode só mexer uma coisinha na nossa vida e já vem a disciplina. Ele não precisa mover um grande exército. Em que Deus mexeria hoje com você só um pouquinho e você desmontaria? Pensa um pouquinho nisso. Em que Deus mexeria hoje na sua vida e você se desmontaria? Deus sempre está pronto para destruir 2 categorias de pessoas aqui: os religiosos e os príncipes. Interessante, Deus poderia falar: vou destruir todo o povo. De certa forma Ele vai destruir o povo,
Mas ele menciona duas categorias: os religiosos e os príncipes. A religião e política. Deus pode acabar de uma hora para outra mexendo nessas coisas. Os religiosos, eles têm muita autoridade e credibilidade com o povo, não é isso? Mas Deus pode de uma hora para outra acabar com os sacerdotes. A nação de Israel, agora eu estou falando do reino dividido, tá? A nação de Israel do norte, ela começa com idolatria. Salomão morreu, ficou Roboão, ficou, mas um certo invejoso falou: não, quero uma fatia do bolo, que era o Jeroboão. Jeroboão era do norte. Não havia divisão ainda, mas ele falou: não vai com o Roboão não, fica aqui comigo. Sabe o que eu vou fazer? 2 bezerros de ouro. Gente, se um bezerro de ouro já exterminou o povo, imagina 2. E o povo ficou. Aqui em Betel, nós vamos fazer a adoração. E aí vocês vão ficar comigo. Meus irmãos, Deus... aí depois veio a oração de Roboão. Deus falou: não, deixa como está. Você vai ver o que vai acontecer. E aí veio toda aquela divisão do reino. Tem vários detalhes aí bem interessantes, mas já veio a divisão do reino. O povo de Israel, do reino do norte, continuou firme na adoração aos outros deuses. E Deus fala agora: eu vou dar um fim nisso daí. Meus irmãos, depois do cativeiro da Síria e depois, posteriormente, da Babilônia, acabou a idolatria em Israel. Não teve mais idolatria. Deus realmente curou essa parte da história de Israel. Veja o versículo 14 então. Deus está pronto para destruir os religiosos, os sacerdotes. Versículo 14. No mesmo dia em que eu castigar Israel por seus pecados, destruirei os altares idólatras em Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. No texto original não fala pontas, fala dentes, porque era o formato do dente de um leão, não é de leão agora, falei tanto de leão, é de elefante, era dente de marfim, né? Aqueles marfins, o dente do elefante, então era nesse formato. E Deus falou: eu vou acabar com os dentes do altar, as pontas do altar. E sabe que tirando a ponta do altar, aquele altar fica inutilizado. Porque Deus queria as pontas do altar. Porque ali, quando eles degolavam o bichinho, e o bichinho estava lá para ser queimado, quando estava no final do sacrifício, tinha um derramamento chamado libação. Tinha que molhar esses dentes, essas pontas do altar, os 4. E molhar o pé também, os 4 pés do altar. Aí que Paulo fala, né? A minha vida está colocada por libação. Ou seja, estou no final do sacrifício, é o final da minha vida. Então Deus disse para o povo de Israel: eu vou cortar a ponta do altar. Ou seja, vai acabar essa adoração aos ídolos, cairão por terra. Então Deus resolve a questão dos religiosos. E os ricaços também. Rico tem casa, quando está frio ele tem a casa de inverno com lareira, quando está calor ele tem a casa de praia para se refrescar nas montanhas. Deus vai acabar com as casas luxuosas deles. Também os príncipes. Versículo 15. Derrubarei a casa de inverno, assim como a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas, e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Aí acabou. Você corta as 2 pernas de um reino. Você acaba com os políticos e você acaba com os religiosos. Acabou. Aquela nação acabou. É o juízo de Deus, meus irmãos. Então, quando o juízo de Deus encontra o pecador,
É bom estudar a desgraça dos outros, né? Mas vamos lembrar de nós mesmos. Como é que está a sua vida com Deus? Então, Deus pode nos encontrar em juízo, em disciplina. Coloca isso aí nos seus pensamentos. Deus abençoe. Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra de advertência. O Teu povo não ficou sem juízo, conforme o Senhor prometeu. E sabemos que podem vir disciplinas contra aqueles que desobedecem ao Senhor, mesmo ouvindo do Senhor todas as revelações. Nós pedimos a Deus, tenha misericórdia do Teu povo e ajude a cada um a se aproximar mais do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém.